Agora na lição combinar e separar, nós vamos ver que é muito simples. A ideia é basicamente juntar mais de um objeto, 2, 3, 4, 5, quantos objetos a gente quiser, e ele vai se tornar um único objeto combinado. Então é muito simples, vamos aqui fazendo de vez para a gente ver como é que funciona. Então, selecionando mais de um objeto, aqui em cima abaixo de propriedades a gente vai ver as opções de se trabalhar com vários objetos selecionados, e essa opção aqui é a opção de combinar, que nós temos aqui. Eu vou clicar em combinar, e vocês observam que ele se torna um único objeto, ele fundiu os dois. Nesse meio aqui, que é a interseção entre as duas circunferências, a gente tem um vazado. Eu vou mostrar para vocês aqui, por exemplo. Vocês veem que ela forma um vazado mesmo, certo? Sempre que a gente trabalhar com combinação, onde houver uma interseção, ele vai criar um vazado. Agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz uma combinação com 3 objetos, a diferença dessa forma vazada, por exemplo. Vou dar um Ctrl Z aqui, certo? Vou juntar essa circunferência aqui no meio. Eu vou combinar agora essas 3. E agora vocês observem que na interseção entre uma e outra forma a gente tem um vazado, mas aqui no meio a gente tem um preenchido, e aqui é uma interseção. O que acontece? É muito simples, observem isso. Sempre que houver uma interseção entre 2 objetos, essa interseção ela é vazada. E quando houver uma interseção entre 3 objetos, essa interseção é preenchida. E mais do que isso, sempre que houver interseções pares, por exemplo, 4 objetos, essa interseção de 4 objetos é vazada. E sempre que houver interseções ímpares, essas interseções serão preenchidas. No caso aqui nós temos 3 objetos, mas se a gente tivesse 5 objetos, 7 objetos, ela seria preenchida, certo? Então, quando for par, ela fica vazada, quando for ímpar, fica preenchida. Isso é muito simples, certo? Vou retomar aqui. Vou mostrar para vocês como é que é combinar, por exemplo, um texto com essa circunferência, né, com a forma. É a mesma coisa, clicando aqui em combinar, e ele combina, passa a ser um único objeto, também vazado, se eu mostrar aqui para vocês. Espero que está uma camada abaixo, eu vou botar para cima, vou dar um Ctrl, Shift, Home, para ele ir para cima. E agora está uma camada acima e vocês veem que ele está vazado. Deixa eu dar um zoom aqui, e vocês veem que tem um certo vazado aqui, certo? Então, é basicamente a mesma coisa. Deixa eu dar um F4. Agora, uma coisa que eu vou perguntar para vocês, se vocês observaram ou não. Por exemplo, na combinação entre essas duas formas, eu posso fazer aqui novamente. Vocês vão observar que as duas formas vão tomar as características desse objeto azul, né? Vou clicar aqui em combinar. Vocês veem que as duas formas ficam azul. E por que elas não ficaram amarelas, por exemplo? É porque existe uma lógica nesse funcionamento. O que determina a propriedade final dos objetos é o objeto que está mais abaixo no nível de camada, certo? Ou então, o objeto que foi selecionado por último nessa seleção de combinação. É o que nós falamos também na lição alinhar e distribuir. É a mesma lógica. Eu vou mostrar isso melhor para vocês aqui agora. Por exemplo, se eu selecionar todos esses objetos aqui, o objeto que está mais abaixo no nível de camada é esse azul. Então, se eu combinar, todos eles vão ter essa característica do azul. Vou clicar aqui em combinar. Eles tomaram essa característica do azul. Vou dar um Ctrl Z aqui agora. E como eu falei, também a gente pode combinar através do último objeto que foi selecionado. Esse que vai determinar as propriedades. Vamos dizer que eu queira esse verde aqui. Eu vou segurar o Shift, eu vou desselecionar ele, desselecionei, clico de novo para selecionar ele novamente. E agora ele foi o último objeto a ser selecionado dessa sequência aqui. Vou clicar aqui em combinar e vocês veem que eles vão ficar tudo verdes. Posso também fazer manualmente, por exemplo, vamos tirar esse daqui. E aí eu venho manualmente selecionando esses objetos. E agora o último vai ser esse objeto aqui. Opa! O último agora foi o verde, né? Na hora de combinar, vocês veem que ele fica todo verde. Então, o último objeto selecionado também determina as propriedades dessa combinação, certo? Vou dar uns Ctrl Z aqui para retomar.
ok? Eu vou mostrar para vocês o que é combinar com efeitos. Eu vou pedir que vocês mantenham uma certa atenção nessa lição agora, para que vocês possam compreender que o lance mais importante desse recurso não é exatamente o efeito de vazado quando se faz uma combinação, que aliás também é muito útil, mas o lance desse recurso é que todos os objetos têm o mesmo efeito, uma mesma característica. Ou seja, quando eu combinar, a gente vai ter a mesma ideia em todos os objetos. Por exemplo, vou mostrar para vocês aqui. Vou selecionar aqui 3 objetos. Vou pegar aqui esse amarelo também. E vou colocar um efeito aqui de preenchimento, certo? Nesse aqui. Também vou colocar um nesse. E vou colocar um nesse. Vocês observem que aqui eu tenho 3 preenchimentos diferentes. E agora eu vou combinar essas 3 formas. E vocês vão ver que, deixa eu selecionar eu vou selecionar esse verde aqui, por último. Vocês vão ver que as 3 formas vão carregar as características desse verde, mas ele vai considerar que essas 3 formas é uma única forma. Vamos clicar aqui para vocês verem. E vocês veem que o efeito de degradê, ele passa a ser um efeito só para os 3. Eu vou até mexer aqui para vocês verem melhor. O efeito ele passa a ser um só para os 3 objetos combinados, certo? Então esse é o grande lance de trabalhar com combinação também. A gente consegue ter a mesma propriedade aplicado nos 3 objetos. Então considera-se que os 3 objetos é um objeto só. E faltou eu comentar aqui para vocês como é que a gente faz para separar um objeto. Então separar, a gente pode vir aqui e agora aparece o ícone de separar aqui, que não tinha aparecido ainda. Só aparece para a gente porque a gente tem esse objeto combinado. Por exemplo, se eu selecionar esses daqui, o ícone que aparece para mim é o de combinar. Esse aqui, por exemplo, que está combinado já, me aparece o separar. Então, vou clicar em separar e vocês vão ver que ao separar, ver que mudou a cor um pouquinho. As propriedades anteriores que estavam na combinação, então ela vai carregar essa característica. Aqui eu tinha um degradê e o degradê passou a ficar separado. Eu tenho um degradê aqui nesse, eu tenho outro degradê nesse, eu tenho outro nesse. O mesmo degradê aplicado 3 vezes. Então ele separou os efeitos. A mesma coisa aqui, por exemplo. Vou separar aqui. E aí ele vai carregar as mesmas propriedades do objeto que estava combinado. Certo? Então está aí, separado. Deixa eu só dar um F4 aqui. E eu peço que vocês testem e utilizem as teclas de atalho, que também acabam acelerando o nosso trabalho. Vou selecionar aqui, por exemplo, vou dar um Ctrl L para combinar e um Ctrl K para separar. Então é isso, treinem aí com as teclas de atalho também. Então ficamos por aqui, até a próxima lição.